Os que não estão, não disseram, mas vão ficar até o final do culto, em nome de Jesus. Diga para alguém que está ao seu lado assim: eu quero que você receba essa palavra hoje no seu coração. E ele vai dizer para você a mesma coisa. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, embora eu tenha citado o versículo 1, mas nós vamos ler até o versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Quero cada dia mais incentivar os irmãos a trazerem as suas Bíblias. Não vou levar porque está lá na tela. A Bíblia é a arma do cristão. Desincentivar você a usar o celular para a Bíblia aqui dentro. Por aquela razão, você está aberto ali na Bíblia, sobe uma bandeira ali do WhatsApp. Oi, tudo bom? Aí você, caramba, eu estava esperando. Ou você vai sair para atender, ou você vai ficar curioso, né? E vai te desviar a atenção. Então, não é proibido, mas eu estou te aconselhando, sugerindo que seja assim, né? E hoje, inclusive, nós vamos falar de liberdade. Diz assim a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, estufa o peito agora. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Se você pode dar um amém para arrebentar, amém. É isso que nós somos, amém? Vamos falar com Deus. Eu encorajo você agora, por alguns minutos, não vamos demorar tanto, então você faça um esforço de não perder, estar alinhado aqui conosco no que o Espírito Santo vai falar comigo e contigo. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, ela é real, ela é verdadeira, nós queremos entender o que o Senhor está falando aqui conosco. Ajuda-nos, Pai, a compreender, a captar isso aqui, a aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui, e que nós queremos que a igreja, quantas vezes já passamos por esse texto e de repente não atentamos para coisas tão profundas que estão colocadas aqui. Ele está dizendo que quando uma pessoa é criança, ele em nada difere de um escravo, porque o escravo tem o seu senhor, a criança tem o seu senhor, o seu tutor, as pessoas que são responsáveis para administrar tudo até o seu tempo, o tempo determinado por seu pai. Então ele está fazendo aqui uma analogia ao que Deus estava preparando para nós. Nós estávamos
debaixo da lei durante um tempo, e ele sabia qual era esse tempo. Esse tempo vocês vão ser tal qual, como se fossem escravos, ele diz, em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, na administração. E quando chegar à plenitude, qual é a plenitude? A plenitude é aquela onde Jesus vai ser conhecido, vai vir como Senhor e Salvador, vai reinar e já veio, e a partir do momento que ele veio, que ele morreu na cruz e nos deu a liberdade, ele nos transforma em tutores próprios de nós mesmos. Nós fizemos um curso aqui, e que eu sei que na primeira, várias pessoas não entenderam. Vamos fazer um curso de liderança, o que veio de gente, porque eu quero ser um líder, mas eles depois começaram a ver, alguns foram escapando, talvez não por isso, mas é a liderança segundo a liderança de Jesus. É uma liderança servidora, e é uma liderança onde eu lidero a mim mesmo, no sentido de liderar, subjugar o meu corpo e fazer as coisas que me foram determinadas a fazer e fazer segundo a vontade de Deus. Nós vamos entender isso um pouco mais. Na escravidão, somos vigiados e somos controlados. Nós não desenvolvemos a capacidade que temos dentro de nós. Houve alguém que uma vez publicou ou falou, eu vi, mas não me lembro, foi um programa de televisão, já há uns anos. Ele disse assim, se os escravos, isso é alguém que disse, irmãos, então está gravado, alguém disse, se os escravos soubessem que a abolição da escravatura ia ser o que foi, eles gostariam de ser escravos, continuar sendo escravos, para alguns, porque eles não estavam acostumados a gerir aquilo que lhes foi dado depois. É mais ou menos, você entra numa guerra, Niterói entra numa guerra contra os Estados Unidos, aí vence os Estados Unidos. O que você vai fazer com aquela nação? Como é que você vai dirigir aquilo? Então, mal comparando, que é muito mais que isso, a Bíblia diz que nós, quando chegamos no momento, e estamos nesse momento, onde Deus deixa de controlar as nossas escolhas, controlar aquilo que Ele nos deu, Ele nos passa a herança, nós precisamos saber gerir, precisamos saber trabalhar com essa herança e com o poder. Quantas pessoas não sabem usar o poder de Deus? Usam indevidamente, usa para seu deleite próprio, usa para atacar alguém, usa para mostrar-se. E muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, Senhor, me batiza no Espírito Santo, dá-me poder, e Deus está vendo, você ainda é uma criança. Você não está capacitado a usar esse poder. Você imaginou, irmão, se eu dou uma navalha na mão da Camila? Nem precisa da navalha, ela ontem com uma tesoura cortou um pedaço do cabelo desse tamanho. Ela não sabia que cortava, e cortou. E imagina a navalha. Então, o poder de Deus e a riqueza que Deus tem para nós é algo tão grande, que nós precisamos saber usar isso. Como escravos, nós seguimos o caminho da menor resistência, onde não era exigido que assumíssemos a plena responsabilidade pelo nosso pensamento e comportamento. Então, estou me retratando aos escravos. Escravo, sai dali, pega aquela cadeira, leve lá, deixa aí, volta para cá e senta aqui. Então, tudo que ele tinha que fazer é o seguinte, eu não preciso pensar. Pensar é muito difícil. Me dá. Então, não que ele não soubesse pensar, mas não lhe era dado o direito de pensar. E a comparação que o apóstolo Paulo está dizendo, que sendo nós de Deus, estando nós ainda na era da lei, na época da lei, aquela época, nós éramos comparados a esse escravo, onde Deus era o administrador de todas as coisas e responsável pelas nossas escolhas. Ou seja, se você fizer assim, ok, se não fizer, você está morto. Se você fizer assim, você vai em frente, se você não fizer assim, será assado dessa forma. Mas quando veio a plenitude, quando Ele nos apresenta Jesus, Jesus morre por nós e vence toda essa barreira, e tem essa vitória maravilhosa. Ele diz aqui, no versículo
4, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Ele veio para ser cumprido na vida dele aquilo que as pessoas achavam que não era possível ser cumprido. Ele cumpriu a lei e nos libertou dessa própria lei. Aí começa uma vida, e por aí que muitas pessoas se equivocam, a partir daí que as pessoas, às vezes, nós, servos de Deus, nos enrolamos. No mundo real do reino, espera-se que filhos e filhas de Deus não apenas sejam livres, mas também entendam por que são livres, e que eles exerçam essa liberdade, visando o propósito dela, o amor. Então, começa a aparecer agora um novo ingrediente. Eu preciso ter liberdade, mas o propósito dessa liberdade precisa ser o amor. Em Gálatas 5, versículo 13, diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear à carne. Antes, sede servos uns dos outros. Se parasse aqui, voltei a ser escravo, mediante o amor. A liderança de Jesus, a liderança servidora de Jesus, a liderança que o apóstolo Paulo está falando para nós, nesse aspecto, é algo que, através do amor, nós somos livres para fazer qualquer coisa. Uma vez perguntaram a um pastor, o que eu como crente posso fazer contra minha esposa, ou contra meu filho, ou contra um irmão mais chegado, e que não me seja imputado como pecado? Ele falou assim: se você o amar ou amá-la, você pode fazer qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Qualquer coisa. Não lhe será imputado como pecado, como nada, se você fizer amando. Então eu posso matar? Se você amá-la, você pode matar. Você é capaz de matar uma pessoa se você a ama? Se bem que não, se matou por amor. Não, matou porque ficou com ciúme do amor que foi para outra. Mas matou por amor, nunca vi. Eu já vi morrer por amor. Foi o que Jesus fez conosco. Morreu por amor de nós. Então, existem dois ingredientes aqui agora que nós vamos trabalhar, para que os irmãos entendam a visão da Igreja Shalom e aquilo que nós temos aplicado nos últimos meses. Talvez não esteja assim tão aparente, mas eu quero incentivar os irmãos que me ajudem a capitalizar isso, a divulgar isso e a praticar isso na sua vida, não só de pastor para igreja, mas de igreja para pastor, de irmão para irmão. Não serve vocês exigirem isso de mim, mas eu vou exigir de vocês. Não serve você exigir de mim ou de vocês, mas você vai ter que exigir, que eu digo no sentido de você precisa esperar disso, dele, e ele precisa esperar. São dois, a palavra chama-se honra e confronto. Eu tenho lido e tirei alguma coisa desse livro, e já estou orando a Deus, que acho que quando nós acabarmos com o estudo do impacto da santidade, é uma boa oportunidade nós começarmos a estudar esse livro. Ele é menos capítulos, chama Cultura da Honra, de Danny Silk. E ali eu tenho visto algumas coisas que têm clareado a minha mente, coisas que eu resolvi mudar. Pastor, então o senhor estava errado em tudo que o senhor fez? Eu disse: não, eu estou evoluindo. Como escravos, depois passamos a liberdade, nós não mudamos, nós evoluímos. Nós recebemos a plenitude. Quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo até ele virar plenitude na nossa vida. Irmãos, ai de nós se nós entendêssemos alguma coisa de um jeito e ficássemos assim toda a vida. Há pessoas que fazem isso.
Mas quando nós buscamos uma evolução espiritual, não é ser espírita, mas uma evolução no sentido espiritual, melhor dizendo assim, ou seja, de intimidade com Deus, para que nós possamos compreender, já nos ajudou hoje, nós tivemos aqui testemunhos de pessoas que disseram, olha, esses jejum de 21 dias que nós fizemos, quanta coisa eu pude ouvir, meu ouvido ficou afinado. É a impressão que tem, irmãos, que nós estamos num lugar e tem um monte de gente conversando, e aí o outro fala, fulano, não sei o que, hein, não sei o que, hein, não sei, hein. Aí todo mundo para de falar, e você, fulano, oi, os ruídos saem. É assim que eu, às vezes, percebo o jejum, quando nós estamos numa sintonia fina com Deus. E eu quero falar sobre a liberdade através da honra e do confronto. Primeiro, eu quero dizer que a liberdade é aquilo que nós pregamos e queremos para a Igreja Shalom, não é liberalidade. A nossa igreja não é uma igreja do Evangelho liberal, mas é a igreja do Evangelho da liberdade. E a Bíblia mostra claramente que Deus não é responsável pelas nossas escolhas. Ele te apresenta oportunidades. Eis que vos dou a vida e a morte. Escolha a vida. Mas você pode escolher. Você pode querer a morte. A bênção é a maldição. Você pode escolher a maldição. Mas Ele não é responsável pelas suas escolhas. E a gente tem uma ideia completamente errada do ambiente que às vezes vivemos e não compreendemos por que algumas coisas acontecem na nossa comunidade ou no meio de nós ou com pessoas que se dizem servos de Deus. E eu queria que você, então, prestasse bastante atenção onde está o âmago da questão, onde está o cerne da questão. A igreja precisa atuar de uma forma onde ela passe a ver o problema e resolver os problemas, e não tentar mudar as pessoas. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, irmãos, e fazer uma pessoa diferente daquela que Deus criou para ser. Mas nós podemos ver em cada pessoa alguma coisa que está fazendo com que essa pessoa não esteja usando a plenitude do Espírito Santo na vida dele, e haver o confronto. Deixa eu dizer o que é confronto. Confronto não é afronta. Parece, né? O som, confronto, parece, né? Confronto não é afronta. Confrontar é colocar fronte a fronte, ó, vou confrontar, aqui com aqui, confronto. Mas esse confronto, se for feito sem o amor e sem o entendimento da honra, ele vira uma agressão, ainda que não seja agressiva a forma de falar. É muito mais exigido de quem é livre do que quem é escravo. Porque nesse contexto, e quando termina, sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus de todas as coisas, nós além de ter a herança, nós temos o poder. Como é que a gente sabe lidar com esse poder? Como é que a gente precisa aprender a lidar com isso? É muito mais exigido de você que é livre do que de você que é controlado. Vamos aprender então como é que funciona. A ideia é que nós aprendamos a nos controlar a nós mesmos. Mas não é controlar, fulano ficou com raiva, controle-se. Isso é muito simples. Você faz um curso aí de meia hora, 2 horas, você vai aprender a se controlar. Não é esse controle, mas é controlar no sentido de não querer fazer o papel de Deus, não querer fazer o papel de Jesus antes dessa liberdade, não querer retroceder. Aqui em Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos voltar aos rudimentos antigos. Vamos entender melhor o que nós estamos falando. Às vezes bate na cabeça da gente um pensamento e diz assim, gente, como é que uma coisa pode acontecer aqui na igreja onde só tem crente? Vai dizer que você nunca pensou isso. Se Deus está realmente aqui e o seu reino está vindo, por que tantas pessoas ainda estão com as vidas arrasadas? Perguntas. E às vezes nós temos um sentimento assim,
precisamos precisamos que venha até nós o avivamento pleno. Estamos estudando aqui na quarta-feira, estamos buscando um avivamento pleno, mas ele não vai solucionar os problemas, porque mesmo em meio ao avivamento e as pessoas avivadas, há e precisa haver o poder da escolha. Se você não der a escolha às pessoas serão controladas. E nós não podemos ser controlados, nós temos que ter liberdade exatamente para aquilo que Jesus quer de nós. E no decorrer de mais um pouco, você vai entender um pouco mais, algo que o inimigo quer que nós sejamos controlados, sejamos iguais, nós temos que ser diferentes. E nós temos que aprender a matar a charada que existe diante de um problema que nos é apresentado, ou de vários problemas. Então, se Deus está aqui, se nós estamos estudando, buscando o impacto da santidade, estudando, estamos buscando avivamento, estamos orando, fizemos jejum, por que há entre nós, crentes, adultério, abuso infantil, vícios, mentiras e outras coisas mais? Por que há? Pela escolha. Porque quando nos foi dada a liberdade de escolher, nós não entendemos e começa a transformar aquilo em liberalidade. E cansamos já de dizer aqui, outros vêm aqui, você pode ver pregadores dizem isso. Recentemente tivemos com o pastor Luciano Subirá, ele diz isso. As pessoas dizem assim: eu estou na graça, eu posso fazer tudo. E assim, posso fazer tudo que eu entendo. A pessoa diz assim: eu posso dar um tapa na cara do outro e Jesus me perdoa. A graça me permite, por quê? Porque Deus é muito bom. E as pessoas dizem: e porque Deus é muito bom, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ser desobediente, eu posso ser mau para as pessoas, eu posso ser avarento, porque Deus é bom, eu posso ser um monte de coisa ruim. Mas será que Deus controla as nossas escolhas? E se Ele controla, por que essas coisas estão acontecendo? Então a culpa é dele. Se você não concorda comigo, diz: não, mas Deus controla. Então as coisas erradas que estão acontecendo, a culpa é de Deus, porque é Ele que escolhe. Não, é em função das nossas escolhas. Eu quero te lembrar algo aqui. Escolhas que, mesmo estando nós em lugares especiais e perto de Deus, elas são escolhas erradas. Mesmo num ambiente santo, mesmo num ambiente onde o Espírito Santo está dominando, onde o Espírito Santo está fazendo acontecer, e você está chorando e vendo o poder de Deus, mesmo ali pode haver uma escolha errada. Onde estava Lúcifer quando ele fez a escolha que fez? Estava no céu. Quem é que estava lá com ele? Os anjos? E mais quem? Deus. Por que ele escolheu aquilo ali? Porque tem liberdade para escolher. Onde é que estavam Adão e Eva? Adelaide falou hoje. Vocês já imaginaram esse ambiente, irmãos? Adão e Eva, no Éden, um lugar maravilhoso, um jardim ali. Daqui a pouco, Adão. Não, ele é Deus. Oi, Deus. Como é que vai o senhor? Eu estou ótimo, Adão. Como é que vai ser o dia? Diz a Bíblia, irmãos. Pastor, mas isso é uma figura, irmãos? Arranca essa página da Bíblia, então. Eu creio na Bíblia de capa a capa. E se está aqui e não mudou há tantos anos, é porque é real e é verdade. Onde é que eles estavam? Estavam na presença de Deus. E tem mais. Não podiam dizer que não sabiam, porque Deus disse assim: Adão, Eva, vocês são meus queridos, estou sentindo, Deus. Todo dia eu venho aqui conversar com vocês, que eu gosto de bater um papo com vocês. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Tem uma árvore ali, ó, tem um monte, está vendo aqui? Ó. Aquela ali é o que eu não quero que mexa. Você tem a escolha. Onde é que eles estavam, irmãos? Estavam na presença de Deus. Estavam num ambiente
santificado, num ambiente maravilhoso que acho que toda pessoa gostaria de estar, mas isso não é suficiente, porque Deus não controla as nossas escolhas, e é preciso que nós guardemos isso. Na igreja do pastor Bill Johnson, um dos seus livros, está escrito lá que ele adotou um lema para a sua igreja, Bethel Church, e diz, preste atenção nisso: você é tão livre para criar uma grande confusão quanto você estiver disposto a arrumá-la depois. Então você é livre para arrumar qualquer confusão, desde que você esteja disposto, responsável para arrumá-la. Você talvez precise da minha ajuda, mas você precisa estar disposto a arrumá-la. E quando nós trabalhamos dessa forma, nós vamos entender que nós somos livres para escolher, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Qual é o mecanismo que nós então precisamos adotar? Nós precisamos criar esse mecanismo, e aqui eu já quero propor à igreja que nós comecemos a criar esse mecanismo. É um mecanismo de eliminar o pecado e recuperar a pessoa. Agora preste atenção, onde é que está o problema que muitas vezes nós não enxergamos? Quando nós éramos escravos, os nossos músculos espirituais não foram desenvolvidos e treinados para nós mesmos resolvermos as coisas que enfrentaríamos. No momento que nós recebemos a liberdade, nós precisamos passar por um momento onde esses músculos espirituais, se é assim que você pode me entender, sejam esticados, capacitados, dotados, para você usá-los, porque senão você não vai conseguir usar, porque você não estava acostumado àquilo. Em outras palavras, enquanto nós éramos sob a lei, pastor, mas aqui não tem ninguém na época da lei, todo mundo nasceu assim, mas enquanto você lê a Bíblia e entende que as coisas têm que ser olho por olho, dente por dente, e aplica isso na sua vida, o apóstolo Paulo diz que você está voltando aos rudimentos antigos. O que você precisa? Você precisa ser treinado, ser capacitado a desenvolver isso na sua vida. Então, precisa haver o confronto, mas o confronto aqui, ele precisa estar carregado da honra, ele precisa estar aliado, paralelo, junto com a honra. E o que é o confronto? O confronto é trazer alguma coisa à luz, é fazer com que você veja aquilo que talvez você não esteja vendo. E como é que a gente faz isso? A Bíblia nos mostra em várias situações que nós temos que ter um espírito de brandura, mas o brandura não é assim, meu amor, Jesus está aqui. Não é essa a brandura. A brandura significa acender luzes, para você ter oportunidade de ver. A brandura significa você ter pelo Espírito, penetrar e perceber, olha, existe maravilhosas coisas na sua vida, mas esta coisa aqui está prejudicando. Veja desse lado, observe essa posição. Então, quando você faz o confronto, e o confronto com brandura, você demonstra que você não está controlando as pessoas. Esse confronto não é uma tentativa de controlar, mas fazer você ver aquilo que, quem sabe, você não está vendo, ou não conheça sobre suas ações, ou sobre como você está afetando o mundo que o cerca. Porque às vezes, amados, você já viram aquela pessoa que é espaçosa? E chega assim, vai andando, derrubando todo mundo assim na frente, e você precisa dizer que ele está derrubando todo mundo. Você pisando. Desculpa, e ele continua pisando. Há pessoas que, se eu tenho liberdade, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, sou dono da minha boca, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo que falamos hoje aqui. Você está totalmente errado, você não é dono de nada, você foi comprado.
Como é que você é dono? E Jesus pagou um preço elevadíssimo por você. Você não é dono de nada. Você não é dono da sua respiração, você não é dono do seu nariz, você não é dono do seu pensamento, você não é dono de nada. Mas o senhor acabou de dizer, pastor, que eu sou livre. Sim, guiado pelo Espírito Santo, tendo dentro de você, olha aqui, um dos versículos que diz sobre isso, todavia chegou a plenitude, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, para habitar em vossos corações. A liberdade precisa ser ensinada pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. E quais são os objetivos do confronto? Depois nós vamos dar 2 ou 3 exemplos, e para concluir a mensagem. Quando eu falo assim, eu prego mais 1h15. Os irmãos ficaram nervosos agora, não é? O primeiro objetivo do confronto é apresentar as consequências de uma situação, a fim de ensinar e fortalecer a você. O primeiro objetivo é apresentar as consequências de uma situação, a fim de ensinar e fortalecer. Irmãos, consequência não é punição. Consequência é o seguinte: se você fizer isso, você vai cair ali. Hoje eu falava com alguém ali no almoço e disse: se tem uma escada perigosa e ela está vindo para cá na rolante, você quer descer ela por ali? Você pode tropeçar, porque ela está vindo nessa velocidade, você vai para lá, contrário. Há uma consequência. Se você for assim, você poderá cair e quebrar um braço. Isso não é punição. Isso é trazendo. Olha o que pode acontecer. Então, um dos primeiros objetivos é esse. O segundo, trazer à tona o que as pessoas esquecem acerca de si mesmas quando falham. O pastor Danny Silk, esse livro, ele conta, e num outro livro, Bill Johnson conta também num outro livro dele, que é da mesma igreja, já falei para alguns irmãos aqui sobre isso, e temos atuado assim aqui na igreja, pelo menos com relação a aconselhamentos nossos, meu e da pastora Vera, quando aconselhamos. Muitas vezes o diabo não permite que você veja onde está o âmago da questão, e apronta como algo para ficar na cara, no farol, e você não tratar a causa daquilo. E ele disse, uma vez tratamos aqui de um casal de jovens que tinha avançado o sinal, e quando eles chegaram para conversar conosco, nós perguntamos o que aconteceu. Nós avançamos o sinal e ela está grávida. Ele disse, mas o que aconteceu? E ele começou a insistir, disse, mas como? Aconteceu que eu fui para a cidade dela de férias, e esse casal fazia parte de uma turma de jovens que estavam ali estudando para serem líderes de outros. E eu fui para a cidade dela, e cheguei lá, eu ia à casa dela, e nós morávamos na mesma cidade, e ficávamos ali conversando, até que acontecia dela me forçar alguma coisa, eu não queria, eu fui fugindo, até que um dia ela disse, você não gosta de mim, você não gosta, você não demonstra que gosta, não é possível. Aí, pastor, eu cedi. Ele disse, então o seu problema não foi a fornicação, foi que você não sabe trabalhar sob pressão. Então eu identifiquei em você isso, e nós vamos trabalhar na sua vida. Mas falou com brandura, ele disse, você precisa. Mas antes de dizer isso, ele disse que as pessoas estavam, nós temos que sair, não podemos ser mais jovens aqui, nós vamos ser eliminados, e eu já sei o que vai acontecer, todos os jovens vão saber, e eles vão me criticar, a igreja minha lá vai me execrar, a minha família vai me colocar para fora, porque isso tudo são coisas que o diabo diz para você. Mas irmãos, com isso eu não estou dizendo, fique tranquilo, que quando você errar está tudo certo, não é isso que nós estamos dizendo. Não adianta nada você punir uma pessoa se ela não sabe por que ela está sendo consertada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é na lei. Não adianta, é por isso, irmãos, que às vezes, eu pensei, quantas vezes já passaram por mim, e quantos pastores
pessoas que erraram uma vez e erram, outra e erram uma vez e erram. Por que as pessoas pedem perdão para virem participar da Santa Ceia e no domingo, no mês seguinte, ele tem que pedir de novo perdão para participar da Santa Ceia? Porque o problema não foi confrontado, ele não aceitou saber aquilo que está ali. Mas as qualidades que essa pessoa tem, como diz aqui, trazer à tona as coisas, o que as pessoas esquecem acerca de si mesmos. Ele disse: vocês são valorosos, vocês têm um valor sobrenatural, vocês são servos de Deus. Há uma coisinha aqui que precisa ser tirada. Você já comprou algum carro alguma vez? Eu já vi alguém comprando um carro e eu disse assim: tem uma amassadinha nesse paralama. Não quero, não vale mais nada. Esse carro amassou o paralama, não serve mais. Mas se você perceber que aquele paralama pode ser consertado e o carro vai andar normalmente, você viu o todo, viu aquilo que aquele carro tinha de bom. O que é que ele tem de bom? Tem o preço, está bom, a mecânica dele está toda boa. E às vezes nós esquecemos de ver isso. Terceira coisa, aplicar. Isso é de uma importância tremenda. O confronto serve para aplicar pressão estrategicamente a fim de expor áreas que precisam de força para a graça. E essa pressão não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deixa eu dizer como é que é isso. Você já teve na sua vida um automóvel que furou o pneu com câmara de preferência. O borracheiro vai lá, desmonta o pneu, enche o pneu e coloca uma pressão além daquela que o pneu suporta, do que o pneu normalmente anda. Já viram isso? Então, se ele tem 30 libras, ele vai botar umas 50, 60, para não estourar, estufar, e depois ele faz o quê? Ele vai dentro de uma banheira, um lugar de água, e põe a câmera e começa a rodar devagarzinho. À espera de quê? Que a pressão que está dentro mostre onde tem o furo, mostre onde tem a rachadura, mostre onde está furado. E no momento que aquilo é colocado, toda a câmara de ar é restaurada por causa daquele furo. Então vamos consertar aquele furo. Qual é a intenção desse confronto? É que a pessoa tenha condição de ver, por isso que é trazer à luz, fazer com que a pessoa, acender para ele, e fazer com que com brandura ele possa confessar: eu tenho realmente esse problema. Às vezes a pessoa: eu tenho um problema aqui, que fulano fez isso comigo. O problema não é esse, o problema é que você é ciumento. Nós temos que tratar o seu ciúme, porque todas as vezes que alguém fizer algo parecido, você vai ter problema. Então nós temos que cortar esse ciúme de você. Essa pressão precisa ser mandada de dentro para fora, e só quem pode fazer isso? O Espírito de Deus, que está aqui para habitar entre nós. Então, a consequência do que você vai fazer de errado não é uma punição, a consequência é o resultado daquilo que você fez de errado. Eu estou começando a sonhar, irmãos, uma igreja onde as pessoas não controlam as pessoas. E um outro exemplo que eu quero dar aqui: é inevitável que o ser humano, que é muito criativo, principalmente o brasileiro, já sei, está falando isso por aquilo. Irmãos, é inevitável que alguma coisa... Você quer ver uma coisa? Quem tem algum problema aqui? Deus está me falando aqui agora que alguém tem um problema, eu vou orar. Acertei ou errei? Eu vou acertar, irmão. Deus está me falando aqui que essa semana alguém aqui ficou triste. Acertei, irmão. Duvido que numa congregação desse tamanho ninguém ficou triste essa semana. Duvido. Mas as coisas, às vezes acontece aqui no altar, ou alguém conversando, e as pessoas deixam de pegar a essência e perdem o que está acontecendo. Então, olha só. Quando, por exemplo, eu como líder, um dos líderes, vou controlar o irmão, irmão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo, eu não dou liberdade a ele de entender por que eu estou falando aquilo. Querido, olha, isso é ruim para a sua vida, por isso. Pastor, deixa eu sei.
E no fundo ele pensa, eu não gosto que ninguém me controle. Mas se eu for ao Maracanã, chamar 5 para ir comigo e não te chamar, você fica zangado. Por que você está me controlando? Você não pode me controlar, você tem que me dar liberdade de eu escolher quem eu quiser. Essa liberdade precisa existir de lado a lado, porque senão nós seremos de novo escravos. Quantos irmãos estão entendendo isso? E a liberdade precisa ser assim. A igreja nunca vai, pelo menos enquanto eu for pastor, nunca vai deixar de falar daquilo que pode te prejudicar. Não vai deixar de falar de pecado. Agora eu estou muito mais à vontade. Não vai falar de deixar de falar para você pregar sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre procurar estar mais presente nas coisas de Deus. Eu não vou deixar de falar disso. Agora, o que talvez você não perceba, que já estamos fazendo isso há um tempo, é que nós não vamos ficar atrás de você. Mas você tinha que estar aqui, mas por que você não está aqui? A não ser que ele seja um líder que assumiu o compromisso de estar e faltou com a sua palavra. Eu vou perguntar: o que houve? Não, pastor, eu sou líder aqui junto com o senhor, mas eu quero fazer o que eu quero. Então você está no lugar errado. Você assumiu um compromisso com Deus e comigo, de estar comigo gerenciando algumas coisas, e você não está podendo cumprir. Então essa liberdade, ela precisa ser total, inclusive para deixar a pessoa à vontade se ela quer pecar ou não. Agora vamos lá, existem falhas e existem pecados que aí o pastor vai ter que atuar. Existem falhas, existem pecados que a pessoa diz: olha, você é livre, mas você está passando dos limites, você está afetando pessoas. Então eu, como servo de Deus, seja eu pastor ou você está me prejudicando, você está prejudicando uma comunidade. Eu preciso que você entenda que você precisa ser tratado, mas eu não quero ser tratado. Se você falar com brandura e mostrar o lado positivo que essa pessoa tem, as pessoas vão entender. Recentemente a pastora já tem uns meses, recebeu uma pessoa, não está aqui, já não está mais conosco na igreja, foi transferida para outro lugar, e essa pessoa disse: pastora, eu vou separar do meu marido. Não adianta eu vou separar do meu marido. Isso, várias pessoas falam isso. Então pode ser que mais uma ou duas tenha falado: ih, pastor está falando de mim. Não estou dando nome de ninguém, irmãos. Então, se você está pretendendo separar do seu marido, separar da sua esposa, o princípio é o mesmo: largar o seu emprego. Pastor, eu resolvi. Um dia alguém falou para mim: estou com vontade de parar de trabalhar. Oh, que legal. Você vai fazer o quê? Não sei, Deus dará. Olha, meu amado, deixa eu te falar das consequências. Você tem alguma prestação vencendo? Tenho várias. Você tem algum emprego em mente? Não, mas Deus é bom, Ele vai me apontar. Irmão, não seja irresponsável. Procure um outro emprego. Quando sair o outro, você larga esse. Não, mas eu não quero. Aí é contigo. Mas amanhã você não pode chegar aqui e dizer: pastor, eu preciso que o senhor me ajude, eu estou sem emprego. Eu digo: você vai plantar batatas. O que é isso? Então, o princípio é o mesmo, meu amado. Você sabe o que significa você separar do seu marido? Pastor, mas ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Você já pensou nos seus filhos? Você já pensou de repente, você precisar de trabalhar num lugar, não vou nem falar em igreja, irmãos, e o seu patrão disse assim: aqui nós queremos pessoas casadas. Você é casada, pois não? Não, sou separado. Nós aqui não queremos pessoas separadas. Estou dando um exemplo, um chute. Você já pensou que alguns amigos que você saía, você não vai sair porque saía você e seu marido com fulano e a esposa, e agora você é vela, ou vai segurar a vela? Olha quanta coisa. Eu estava cortando cabelo no lugar onde até o Augusto também corta. Ele corta há menos tempo, eu corto há mais tempo. Então o meu continua, que vai ficar igual ao meu. E é um rapaz muito crente.
E ele me deu esse testemunho 2 vezes já. Recentemente ele falou de novo, porque nós estávamos falando nesse assunto. Então ele senta ali e fica conversando. E ele disse que o inimigo tem uns laços que não é possível. Ele atua do mesmo jeito que nós não entendemos. E ele disse que mudou-se para perto do salão dele, uma pessoa ali para trabalhar, um salão de beleza, talvez. E ele começou a perceber que aquela pessoa estava dando mole para ele, se jogando. E qual foi a surpresa? Porque um dia o marido dela veio até ele e disse: rapaz, você está aqui, eu não sabia que você trabalhava aqui. A minha esposa está trabalhando ali, vem cá que eu vou te apresentar. Quando ele viu, ele disse: você é a mulher, eu vou falar com ela. E ela ficava. Aí um dia ele chegou e disse assim: eu percebo que você está afim de sair comigo, não está? Eu percebo que você anda me dando umas olhadinhas assim, e foi julgando ela assim: você viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que eu não saio com você? Não é porque você não é bonita, você é muito bonita. Eu não saio com você porque primeiro eu vou trair meu Deus. Depois, quantas pessoas eu evangelizei aqui nesse salão e vão saber que eu saí com você? Se eu não vou contar, mas de repente você conta ou alguém me viu. Terceiro, eu vou trair minha esposa. Depois, eu vou olhar para os meus filhos e vou ver o filho dizendo assim: eu quero casar um dia e ser igual meu pai é para minha mãe. Eu vou assim: misericórdia. Eu vou ser um desastre para a minha igreja, porque a minha igreja vai saber um dia. Como que vai saber? Se eu ficar lá, o Espírito Santo vai me incomodar, eu vou ter que conversar para o pastor. E ele foi falando, eu vou parar por aqui. Você acha que vale a pena, por uma vezinha que eu vou sair com você, eu jogar tudo isso fora? Deixa eu te dizer, eu escolhi não fazer nada disso que você está pensando. Ele disse: rapaz, a partir daquele dia, eu cresci no conceito daquela pessoa, que agora eu já estou falando de Jesus para ela, e ela está me vendo como uma pessoa capaz de falar de Jesus para ela. Nós precisamos gerar uma confiança, porque se nós vamos tratar com alguém, nós precisamos ser pessoas que a pessoa com quem nós vamos tratar sinta confiança em nós, olhando o poder de Deus que há na nossa vida. E muitas vezes olham e veem, e até nos pedem oração, não a mim, mas a todos, a mim, a você, então, mas de repente para outras coisas, as pessoas não têm confiança de conversar conosco. É por quê? Porque o inimigo abafa, ele diz: não fale, eu quero que esconda. Então, meu amado e minha amada, é um erro a pessoa dizer: não, tem um problema, eu vi um problema, deixa para lá, não vamos resolver. Não pode deixar para lá. O que o diabo quer é que nós deixemos para lá. Mas o que o Senhor quer é que nós exerçamos uma pressão de dentro para fora, para que a pessoa perceba e diga assim: eu preciso resolver esse problema. Cuidado para você não chegar a um extremo. Eu contei essa semana agora, acho que alguém aqui ouviu, não lembro quem estava perto de mim, e disse: eu fui pregar numa igreja lá em Cataguases, e eu estava no gabinete do pastor, o pastor falando sobre pecado e tudo. Pastor, irmão, o mundo está assim. Isso já tem uns anos, uns 15 anos atrás talvez. E ele disse: eu tenho um jovem aqui que eu vou te apresentar, mas um jovem fiel, ele está buscando, ele não quer pecar. E ele bateu o olho naquele versículo e disse: se teu olho te faz pecar, arranca o olho. Pastor, ele meteu o dedo nos 2 olhos e arrancou os 2 olhos. E ele me apresentou o cara cego. Ele disse: eu prefiro arrancar os olhos do que perder a minha vida. Você não precisa fazer isso, desde que você deixe exercer uma pressão de dentro para fora. Estou falando um caso verídico, irmão, ninguém me contou, eu vi igreja metodista em Cataguases. Não lembro o nome do rapaz. E eu tenho muito temor de contar uma coisa aqui sensacionalista, que alguém contou na televisão lá nos Estados Unidos, eu aprendi, trouxe, ninguém conhece, eu venho para o que aconteceu comigo. Isso nunca.
Não precisamos chegar a isso. O que precisa ser eliminado? A razão de me fazer pecar. Aquilo que nós não estamos dominando e que nós precisamos aprender a dominar. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu subjugo o meu corpo, eu escravizo o meu corpo, para que não aconteça que, tendo eu falado e ganhado a muitos, eu não venha a ser desqualificado. Aqui está o preço da liberdade, o de sabermos lidar com ela. E saber ser livre é tão importante quanto saber dar liberdade ao outro. Não podemos ser controlados, mas não devemos controlar os outros. Éramos crianças, tínhamos tutores, agora somos livres em Jesus, mas com a finalidade de podermos gerenciar tudo aquilo que nos foi dado por herança. Irmãos, isso tem uma linha tênue com o que muito evangélico está pensando de errado, de trazer para nós alguém que tem um desvio de conduta, alguém que tem um vício pesado, e não vou citar nenhum, e deixa a sua mente variar aí, viajar, um vício e não larga o vício, e vários têm um vício, e aquilo se torna uma comunidade do vício, e de repente a gente traz assim: eu tenho que dar liberdade, o irmão pode ser o que ele quiser. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós, no amor, guiados pelo Espírito, precisamos chegar para as pessoas e dizer: você já percebeu isso? Você já imaginou o que pode acontecer com a sua vida estando você fazendo isso ou deixando de fazer aquilo? Então isso não tem a ver com nós termos permissividade. Esta igreja é uma igreja que sempre vai falar sobre o pecado. É uma igreja que sempre vai incentivar você a servir mais a Jesus. Alguém falou comigo essa semana, eu sei quem é, só para não citar nomes, né? Esse eu sei quem é. Falou: pastor, nós precisamos arranjar mais obreiros para o ministério, a Estação Kids. Eu digo: só se eu laçar e agarrar a força e botar garrucha no pescoço. E isso eu não vou fazer. Ainda que eu tenha que falar assim: irmãos, hoje vocês ficam aqui cantando, não tem pregação, porque eu vou para lá ajudar, se faltar gente, ainda que precise, mas eu não posso fazer. Por quê? Porque se eu estou fazendo um aviso, a líder está pedindo: gente, por favor, tal, e nós fingimos que não sabemos e podemos fazer, não estou dizendo com quem não possa, mas podemos fazer, não estamos fazendo, como é que pode? Vai adiantar eu laçar a pessoa e trazer? Isso é uma questão da pessoa perceber. Então essa liberdade nós vamos continuar dando. Nós queremos informar do quanto é importante, por exemplo, e é uma coisa que eu, antes de morrer, irmãos, os irmãos anotem na agenda, me ajudem a ver isso, antes de eu morrer. Eu espero demorar muito morrer, mas eu não espero demorar muito ver isso. Por que nós não conseguimos ser mais responsáveis com as coisas de Deus? Tanto no horário, quanto naquilo que nós assumimos. Não é a igreja Shalom, mas por que o crente às vezes não consegue? Mas é tão responsável com relação às outras coisas. Nós estamos dando liberdade, mas nós não podemos deixar de dizer: querido, cuidado, pense nisso. E eu fico com uma alegria tão grande, irmãos, quando alguém chega perto de mim, e hoje chegou uma pessoa e disse assim: pastor, que bom que o senhor falou isso para mim. No momento eu não gostei muito, mas eu fui refletir, e quando vai refletir o Espírito fala: pastor, não desista de mim. Eu falei assim: jamais.
Não posso desistir de ninguém? Não vou desistir. Mas você pode desistir de você mesmo. Por quê? Porque você é líder de você. É você que tem que ser tutor. Então, o que acontece? Hoje nós temos tutores? Temos. Quais são? Nós mesmos. Eu sou meu tutor, você é seu tutor. Mudou de mão. Deus antes falava, faça isso, faça aquilo. Aí veio Jesus e disse assim, pela graça, faça melhor do que pela lei. Estava dando aula hoje para pessoal candidato ao batismo, né? Vamos batizar, se Deus quiser, no primeiro domingo de julho, irmãos. A igreja não falte, pela manhã. Vamos batizar 4 pessoas, se Deus quiser. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, opa, foi bom. Eu falei baixinho, os irmãos não tinham ouvido. Então, eu estava falando sobre isso, sobre essa liberdade de nós querermos. Liberdade não, sobre essa vontade que nós devemos ter de ser melhores do que na lei. Aí eu dei um exemplo, e quero dar aqui, e há outros exemplos. Meu irmão, você só vai me ajudar a levar uma caixa daqui para lá, se eu te pedir. Um dia eu vi uma coisa, já tem um tempo, nós estávamos ali sentados, se bem que a pastora Vera é meio braço de guindaste mesmo, né? E estava ali, nós estávamos sentados, e todo mundo conversando, e ela, não sei se ela quis fazer, mas ela pegou uma mesa e estava levando uma mesa. Se ela fez, sabe, ela pega um guarda-roupa, pega uma geladeira, ela leva, sozinha. Ela gosta. Ela pegou a mesa. E o que me chamou a atenção é que tinha alguém comigo, ia lá, pastora Vera levando a mesa lá. Pastora Vera, a senhora quer ajuda? E eu já sabia que ela ia responder, até abaixei a cabeça. E ela respondeu, não, porque a pessoa que quer ajudar não pergunta se quer ajuda, ele vai lá e ajuda. Quantos entendem isso? Nós temos liberdade. Você imaginou, irmãos? Irmãos, pelo amor de Deus, me ajudem aqui, a não ser que você não saiba que eu estou precisando de uma ajuda em casa. Você está vendo? Então a obra de Deus precisa ter liberdade de você olhar e dizer, eu não quero. Você tem liberdade de vir ao altar. De vez em quando eu vejo a Vivian falando, agora ultimamente não tem falado mais, nós estamos aqui no louvor, você tem liberdade de, durante o louvor, sair daqui, ajoelhar aqui, orar. Liberdade. O nosso Connect, a gente fala sobre a liberdade que nós damos e precisamos estar lá baseado em Romanos capítulo 14. Uns têm preferência pelo dia, outros têm preferência pela noite, é liberdade. Um aqui quer gritar, aleluia, 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 o outro quer ficar quietinho. E você pode medir se esse é mais crente do que aquilo, é liberdade. Mas às vezes nós queremos controlar as pessoas. Irmão, bate palma também, irmão, está todo mundo batendo. Você controlar, deixa a pessoa, não quer bater palma, não bate. Nós inicialmente falávamos, irmãos, não é para fazer assim, é para fazer. Irmão, faça o que o seu coração estiver mandando. E se você extrapolar, vai chegar um obreiro dizendo para você, irmão, você está extrapolando, vem aqui, querido, eu vou te convidar a bater um papo aqui, porque você está fora do Espírito. Isso naturalmente vai acontecer, mas no amor e na brandura. Eu não estou lançando porque não está começando agora, mas eu queria que a igreja me ajudasse. Que nós desenvolvêssemos uma comunidade, não da liberalidade, mas uma comunidade da liberdade cristã, que faz de nós responsáveis pelo poder e pelas riquezas que Deus nos deu. Cada um de nós, a Bíblia diz, que vai ter que prestar contas. As parábolas de Jesus com relação a esse fato não são poucas, são muitas. Ele te deu liberdade e disse assim, você vai receber aqui alguns talentos. E ele não disse, faça isso. Ele te deu 5, 10, 5, 1 e você vai resolver. O Senhor está dando a você coisas que talvez você nem saiba. Cabe a nós dizermos a você, você tem isso. Você tem esse lado bom, mas esse lado ruim que está dentro de você, talvez você não tenha percebido. Você está afetando pessoas, você pode estar desmontando fé, você pode estar sendo uma pedra de tropeço. Isso nós precisamos dizer para as pessoas.
Mas pense, meu amado, onde é que você quer que eu te ajude? Como eu posso fazer para que você largue esse problema? E enquanto você não aceitar isso, você tem liberdade de viver como acha que deve viver. Eu queria que a igreja Shalom caminhasse nessa direção. Eu acho que nós estamos redescobrindo a pólvora. Isso não é uma reforma protestante, mas é algo que está na Bíblia tão claramente. Se até no céu teve escolha, Lúcifer pôde escolher o que fazer. Não, eu quero ser rebelde. Ninguém era rebelde, ele escolheu ser rebelde. Por quê? Então, meu amado e minha amada, quando nós dizemos, como é que pode na igreja ter gente assim? É porque a igreja é feita de pessoas, por isso que tem gente assim. E você sabe por que tem? Eu vou te responder agora. Tem para que você possa ser um moderador, uma pessoa que chegue e você exerça a sua fé, e exerça o papel de ajudador e temporariamente tutor dessa pessoa, para que ela possa ser livre e com a sua liberdade em Cristo, ela fazer mais pessoas livres. Quantos entenderam a mensagem? Digo, eu entendi. Quantos entenderam e querem vir aqui agora reproduzir essa mensagem para a igreja, do jeito que eu falei? Levante a mão. Você tem liberdade, você não precisa vir. Queria que você pusesse a mão no seu coração agora, mas não pensasse em mais nada. Você vai pedir que o Senhor te sonde. Diga, Senhor, fala comigo agora. Onde é que o Senhor precisa que eu toque primeiro? São vários pontos, pastor, são vários pontos. Primeiro, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós devemos ter essa liberdade no Espírito e fazer com amor tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer que nós façamos para que a tua igreja seja uma igreja sarada. Ajuda-nos, Pai, a não sermos relaxados e largar de lado as pessoas, porque muitas vezes poderemos ser tentados a isso. Eu vou deixar cada um dar conta de si. Eu não sou dono, não sou pai dele, não sou mãe dela. Não, Senhor, ajuda-nos a não pensarmos e agirmos assim, mas ao contrário, Pai, que nós saibamos fazer com que a pessoa tenha liberdade de escolher o melhor. Nós queremos, Pai, ser uma comunidade que te agrade, como o Senhor Jesus fez. Em momento nenhum o Senhor forçou, mas perguntou: quem quiser vir após mim? Quem quiser, é quem quiser. Pai, nós estamos aqui prontos, Pai, para orar por todas aquelas pessoas que têm problemas no casamento, têm problemas de saúde, têm problemas espirituais, têm problemas morais. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, para que essas pessoas, fala com elas, para que essas pessoas possam nos procurar em algum momento. Quem sabe estejam envergonhados, não querem fazer isso agora, mas marque conosco, venha, fala com alguém aqui da igreja e diga: eu confio em você, você ora por mim, você me ajuda a sair desse vício, você me ajuda a sair dessa desobediência que eu tenho tido. Pai, revela para nós pessoas que precisam de ajuda e estão com vergonha de pedir ajuda. Eu oro em nome de Jesus, amém. Às vezes nós estamos numa igreja, irmãos, e o pastor nem sabe.